Fala pessoal, o GM Evandro aqui e hoje é dia de episódio novo da nossa série de speedrun aqui do canal, subindo o rating de 800 até 2.500 no chess.com. E vamos começar aqui essa primeira partida, nosso rating ele é de 1438 e vamos enfrentar aí uma defesa francesa. Eu comecei jogando com peão dama, mas já que o cara deu a opção de jogar contra a francesa, eu não resisti, eu tive que entrar aqui na francesa, jogar D4 ocupando aí o centro, só que ele nem jogou o D5 da francesa, fez um B6, vamos seguir desenvolvendo as peças. Talvez ele tente depois fazer um D5, levar para uma estrutura parecida da francesa, mas na verdade ele quer ficar passando a vez, então ele passou a vez com o H6, agora resolveu desenvolver uma peça, vamos rocar. Esse lance ele não ajuda em nada a posição dele, ele, igual eu disse, ele passou a vez. Então, quando acontecer isso, continua fazendo lances de desenvolvimento. Vou jogar com torre 1. Bom, e agora eu já tô querendo, eu tô pensando já quando ele rocar, sacrificar o bispo lá em H6, hein? Eu vou jogar um bispo E3, vamos seguir desenvolvendo as peças. Posso fazer um A4, de repente A5, A6, isso aqui vai incomodar um pouco ele. Provavelmente A5 é o lance. Agora eu faço um dama D2. Já tô de olho lá em H6. E agora, bom, para ele rocar, ele pelo menos vai ter que cogitar a possibilidade do sacrifício. Se é bom, eu não sei, mas tá ali, né? Tá o tema ali, o sacrifício em H6 pode surgir um dia. Jogar agora um torre B1, já que ele enfraqueceu o peão de B, enfraqueceu o peão de D também. Então torre B1 já fica de olho ali no peão de B6. A gente coloca mais uma peça para jogar. Bispo F4 tem cara, pressionando aqui o peão de D6. Com ideias de bispo B5, por exemplo. Esse é um lance que pode chegar. E olha, o negócio de ter jogado aqui com bispo E3 e dama D2 tá atrapalhando um pouco a vida dele, viu? Porque eu tô sentindo que ele não quis rocar até agora por conta do sacrifício. E aí ele tá se enrolando um pouco com os lances. Bom, ele jogou agora o cavalo G6. Eu vou jogar bispo G3, que o peão de D6 é mais importante do que qualquer ameaça de sacrifício ali em H6. E um dia eu posso jogar um H4, H5. O cavalo não fica bem colocado na casa G6. Ó, aqui uma dica: sempre que o cavalo do seu adversário estiver em G6, você pode pensar nesse H4, H5. A mesma coisa, se o cavalo estiver lá do outro lado em B6, você pode pensar num A4, A5. Isso porque você vai acabar criando alguma debilidade na posição do adversário. Bom, ele tá aí pensando, eu tô com um plano de, em algum momento, abrir essa coluna D, por exemplo, jogando o bispo B5, que eu ameaço tomar em C5 e ganhar o peão de D6. E aqui não caiu material dele, não. Toma em C5, que era a minha ameaça. Toquei lá no peão de D6. E caiu bastante material. Já caiu um peão, vai cair o segundo. Se ele não fizer nada, leva bispo D6. É ainda pior, cai a qualidade. Aqui ele não viu que eu tava com essa ameaça. Então, pode ver que ele mesmo acabou estragando a posição dele. Que era uma posição, assim, pior, mas dava para jogar. Só que com o C5, os lances que ele foi fazendo ali, ele foi piorando muito a posição. E aqui começou a cair as peças, assim. Todas as peças foram caindo. Ele vai ameaçar um duplo, tentar recuperar a dama, mas ele pendurou quantas peças na brincadeira aqui? Foi uma dama, foi um ator, um cavalo. Até perdi a conta de quantas peças ele pendurou. Enfim, vamos tomar o restante ali agora. Olha, ele tentou um golpinho, né? Último truque. Tentar jogar ali um cavalo F3, recuperar a dama. Agora vamos tomar esse peão de B. E aí ele pode abandonar já a partida, que é muito material. Vamos ver se ele vai ser daqueles que segue jogando ou se já tá bom por hoje, se podemos partir para a próxima. Bom, jogou aí torre C6. Vamos tomar mais um peão.
e disparar o peão de A. De repente eu jogo um torre B4, o cavalo também sem casas também. Jogar esse. Ameacei tomar. Em H4. Talvez ele não quis tirar. Vamos tomar em H4. E agora, dama E3, talvez. Tira a dama. Continua defendendo o bispo. Ele seguiu jogando. Vamos tomar em H6. Agora ameaça em mate em 2. Com dama G5, torre H8. Aqui eu acredito que aí ele já vai... já abandonou. Bom, vamos dar aquela analisada rápida só para entender por que ele ficou perdido tão rápido assim na partida. Então vou colocar no modo de revisão já. Bom, então deu aqui 91.2 de precisão para mim, 72.6 para ele. E ele começou ali querendo jogar talvez uma defesa francesa, mas acabou fazendo qualquer coisa na abertura, né? Então, dá pra ver que ele não acompanha os vídeos do canal, que se ele acompanha os vídeos do canal, ele já tá ali com algum repertório de aberturas, não é verdade? Você que acompanha aqui já deve ter visto os vídeos de abertura aqui do canal, então você já tem ali uma defesa contra E4. Se você não viu, dá uma olhada na série de aberturas, que tem várias defesas interessantes, porque aqui ele já começou a ficar muito mal logo nos primeiros lances, né? Então perdeu ali os tempos, meio que foi tirando as peças, mas ele já tá com uma posição muito ruim. O computador já dá um ponto aí de vantagem, posição bem confortável de se jogar. Aqui, ele nem gostou do meu bispo E3, prefere cavalo H4 para já passar a dama. Joguei ali com A4, dama D2. Segundo o computador, eu fui estragando um pouco a minha vantagem. Ele acha que tinha que jogar mais incisivo, só que ele não quis rocar aqui. A verdade é que realmente tem um sacrifício. Se ele jogar rock, eu tava ali falando como se fosse um blefe, mas o computador acha que tá quase ganho depois do sacrifício em H6. É que é um tema muito típico. Eu tenho dois peões já pela peça sacrificada, as peças estão chegando também. É uma posição difícil de jogar de pretas. Ele jogou aí esse C5, só que enfraquece esses dois pontos, cria essas duas debilidades. Joguei ali bispo F4, bispo G3. E agora bispo B5. É um lance chato pra ele. E aí veio uma pendurada. E aí, lembrem que uma pendurada nunca vem sozinha, né? Ele pendurou aqui uma vez. Aí pendurou duas. E pendurou três. Ele pendurou todas as peças, né? Então, geralmente é assim que acontece. Teu adversário deu uma pendurada. Se ele errou, provavelmente pode aguardar que no próximo lance vai vir outra pendurada. Bom, daí em diante foi só tomar as peças aqui dele, não teve muito o que fazer. Olha só, eu tô falando aqui nessa partida, falei bastante ali sobre a questão da abertura, isso é algo importante de desenvolver em todos os níveis, tá? Então, de repente você tá começando ali, tá com 1000 de rating, ou tá na faixa dos 1400, é legal você ter um repertório, umas duas aberturas de pretas, uma abertura de brancas também, para você saber onde colocar suas peças e conseguir ali jogar a sua partida. Se de repente você quer aprender sobre essas aberturas, eu quero apresentar aqui para você o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode treinar comigo e com outros grandes mestres, tendo acesso ali às nossas trilhas de treinamento para cada nível de jogo, e você vai poder ali montar o seu repertório de aberturas no acervo de aberturas da Chessflix, que contém ali dezenas de cursos sobre as principais aberturas e defesas. E ali você já consegue aprofundar no repertório, ter ali uma abertura bem consistente para jogar e não precisa ficar passando por isso que o meu adversário passou aqui nessa partida. Para entrar para o Chessflix é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, entrar para a lista de espera e assim que abrir uma nova turma, surgir novas vagas, você vai ser avisado primeiro, podendo assim entrar com uma condição especial, beleza? Bom, então clica aí no link que está na descrição e bora voltar pro nosso episódio aqui de hoje, voltar para a próxima partida. Vamos ver como que o meu adversário vai jogar aí a fase da abertura. Ó, outra defesa francesa que o cara joga errado. Porque, ó, a francesa, galera, qual que é a ideia? É jogar E6 e D5 para contra-atacar no centro.
Na primeira ele jogou E6 e B6, ficou ali uma posição torta. Aqui ele joga C5 e ele me dá a possibilidade de jogar D5. E aí a posição dele fica ruim já, porque agora ele fica com pouco espaço para desenvolver as peças. O bispo ele acaba ficando muito passivo, o peão de D6 ele acaba se tornando um alvo também na posição. Então vou jogar agora bispo B5 cheque. Posso fazer A4. A minha ideia é manobrar o cavalo para casa C4. Inclusive, eu acredito que durante as partidas aqui dessa nossa série, teve uma partida muito parecida com essa. Se você olhar para os episódios anteriores da série, você vai encontrar que acabou caindo o peão de D6 do meu adversário na outra partida. E aqui talvez aconteça algo parecido. Já manobrei o meu cavalo lá para a casa C4, onde ele fica pressionando o peão de D6. E eu quero jogar agora com bispo F4. Mas antes disso, eu quero evitar umas trocas de peça, fazer um cavalo A5 primeiro. E depois posso seguir com bispo F4, torre E1. A grande vantagem das brancas na posição é essa vantagem de ter mais espaço para conseguir assim manobrar as peças. Joguei com dama F3. Eu tenho a sensação que esse meu lance, esse cavalo A5 não foi bom, porque A6 parece um lance interessante para ele. Caramba, eu falei e o cara encontrou aí o A6. É, aqui talvez eu tenha alguns problemas, porque ele tá tomando de torre, torre A8. Tá. Bom, vamos pensar agora. Que de repente o brother achou um lance bem forte aqui. Hum, porque se eu tomar, ele vai tomar em torre A8. Como que eu posso consertar agora isso? Bom, tem um lance feio aqui que é tomar, torre toma e cavalo B3. Aí ele toma e cavalo A1, meu cavalo fica muito torto lá em A1, mas pelo menos não cai nada na posição. Então assim, se eu não encontrar nada melhor do que isso, eu tenho que aceitar e jogar esse cavalo B3 e beleza. Segue essa posição. Tem posição que você tem que aceitar, mesmo que fez alguma besteira no meio do caminho. Agora, será que tem algo mais criativo aqui para eu conseguir. Porque isso aqui é aceitar que a posição deu errado, né? Bom, acho que vai ter que ser. Não tenho. Não tô vendo muitas opções. Vamos lá. Vamos tomar em A6. E. E agora. Voltar ao cavalo. Ele vai ter que. Ele pode tomar em A1, cavalo A1. Se agora a torre A8. Bispo F4. Não sei se é uma boa bispo F4. Porque tem um dama F5. Pô, foi bom esse lance, hein? O cara tá acertando uns lances bons nessa partida. Jogar bispo E3. Tocando aí no cavalo de B6. Nossa, eu tô com um cavalo ridículo aqui em A1. Hum... Caramba, eu preciso voltar esse cavalo pro jogo. Tá ficando suspeita a minha posição. Bem suspeita. Jogar um bispo D4. Bom, ele tomou. Tomar de bispo. Caramba, eu não sei como que eu volto o cavalo pro jogo. O cavalo tá muito mal. Esse é o princípio da pior peça, né? Essa peça tá horrível em A1 e estraga toda a minha posição. Eu preciso encontrar um jeito de voltar essa peça urgente.
Jogar esse, porque se ele tomar, pelo menos... Assim, minha estrutura tá debilitada, mas essa peça volta a jogar. Bom, voltamos. Pelo menos aquele cavalo lá de A1. Só que agora ele tem vários lances interessantes pra fazer. Tem dama B5, pressionando D5, tem torre C8. Uma posição que provavelmente tô pior aqui. Vou jogar esse. A minha ideia é trazer o cavalo para F5. Agora eu faço cavalo F5. Se ele tomar em F3, eu tenho cavalo E7 intermediário, ganhando a peça. E na sequência, eu tomo em F3. Pô, mas o cara tava jogando fino até aqui. Ele jogou ali um lance ruim na abertura, mas depois começou a acertar vários bons. Ele acertou A6, acertou C4. Só que agora ele entregou a partida, né? Vou tomar em F6 e cavalo D5. Bom, ainda tenho que ganhar um finalzinho. Pô, esse lance também foi ruim. Essa partida tô interrogando uma atrás da outra. Sorte que ele também tá fazendo igual eu. Toma ali. Eu falo isso porque ele tinha um B5 e aí tomava mais um peão. Tá ganho ainda, mas ia dar um pouco mais de trabalho de ganhar a partida, que fica tudo na mesma ala. Só que como ele tá todo debilitado, também ia começar a cair esses peões. Não ia ter... Pensando bem, eu acho que não ia ter tanto recurso assim. Bom, vamos dar uma revisada nessa partida. Essa aqui eu fiz algum lance que deu uma estragada na posição. É, olhando aqui a precisão, parece que foi muito bem jogada a partida, mas eu acho que foi horrível a partida. Segundo a precisão, fala que eu fiz 95,2 e ele fez 87,9. Mas vamos dar uma olhada. Começou jogando esse C5, que já é impreciso já, por conta de D5. E aí eu tenho muito mais espaço. Não é que eu tô ganho nem nada assim na posição, mas é muito mais confortável jogar de brancas. Eu dei esse cheque, A4. Ah, talvez bispo 2. Talvez bispo 2. Tomei de peão, que é o lance mesmo, roque. E aí fiz cavalo D2. O computador prefere cavalo H4, por conta do peão em H6, que agora ele não pode fazer G6. Realmente, esse lance era muito forte. Tem algumas posições de siciliana isso, quando o cara joga um H6 muito rápido, leva um cavalo H4, cavalo F5. Eu joguei ali o tradicional, levando o cavalo para C4. Esse lance não foi legal, cavalo A5. Eu até comentei quando eu fiz o lance que eu sentia que o cavalo ia ficar mal em A5. Aqui tinha que jogar cavalo B6, trocando mesmo. Ou cavalo E3. Pô, cavalo E3 muito melhor. Evita a troca de peça. Cavalo pode vir para F5. Ah, aqui a posição tá muito boa para as brancas. Cavalo E3, claramente melhor. Cavalo em A5, eu ameaço o peão. É que eu falei, cavalo A5 já toca no peão de B7, mas ele defende e tá jogando A6 no próximo. E aí resolve o problema do peão de A7, que era uma fraqueza. Aí ele jogou esse que é bom e tá melhor o preto agora. Olha lá, tá um pouquinho melhor o preto já. Cavalo B3 tem que ser. Toma em A1, toma. C4. Pô, esse lance foi bom dele. C4 é o primeiro da máquina também. Então, assim, até aqui ele jogou bem. Jogou um H6 que perdeu um tempo, mas ele acertou uns lances bons. Fiz bispo E3. Bispo D4, o comp não gosta tanto. E agora dama A4. Aqui seria melhor um torre A8. Pra ele manter esse meu cavalo fora de jogo. Isso é interessante quando a gente fala de estratégia, que uma peça mal colocada, ela pode estragar toda a sua posição. Então, assim, aqui a estratégia das pretas seria basicamente lutar contra essa peça. Então, jogar um torre A8, B5 para consolidar. Então, enquanto ele manter esse peão aqui em C4, o cavalo não volta para o jogo nunca mais. Só que aí, quando ele faz dama A4, ele já me dá a chance de tentar resgatar aí o meu cavalo. O cavalo volta pro jogo e agora eu tô um pouquinho pior,
mas já passou já o principal problema, assim. Jogou dama C4, cavalo D4, ameacei o cavalo F5, e aí ele interrogou agora com dama D5. Aqui tinha que jogar G6, para não permitir o cavalo F5. Ele jogou esse, e aí depois de cavalo F5 é ele que tá com problemas. Ameacei tomar em E7 com cheque. Aqui talvez jogar torre E8 para defender. Mas já não tá tão legal assim essa posição que eu tomo em G7. A estrutura dele tá muito debilitada. Bom, e aí veio a pendurada. Basicamente acabou a partida. É, assim, eu não cometi nenhum erro grave assim na partida, mas o cara aproveitou muito bem ali com A6 e C4. Se não fosse a pendurada ali, o dama por D5, sei não. Partida. É que ali já passou o pior mesmo. Na real é que ele tinha que ter mantido o peão em C4. O peão em C4 ali a posição ia ficar difícil. Bom, vamos para uma próxima partida. Coloquei aqui para jogar. Vou jogar com E5 dessa vez. Gambito do Rei. Como jogar contra o Gambito do Rei? Vamos jogar a variante do Fischer. Vou tomar em F4. Jogar com G5. E aí eu quero jogar ali com D6, bispo G7. Segurar o peão e deixar ele provar aí a compensação dele por esse peão sacrificado. Vamos ver como vai ser esse gambito do rei dele. Pô, ele jogou H4, esse aqui é o gambito... Como chama essa variante? É Kieseritzky, né? Isso. Jogo G4. E aí ele tem cavalo G5 e cavalo E5. Acredito que cavalo E5 é o lance. É engraçado, porque assim, eu tô jogando uma posição que eu já nem sei. Assim, eu sei que existe esses dois lances, mas teoria mesmo, vou saber uns 5 lances no máximo aqui. Então vai ser mais na raça aqui, nos conceitos. É que eu sei que cavalo G5, H6, ele sacrifica a peça, e aí vira uma confusão. O lance mais correto é cavalo E5. Acredito que daí D6, cavalo G4, cavalo F6 e cavalo F2. Eu acho que tem alguma coisa assim, cavalo F2, bispo H6 para segurar o peão. Acho que é mais ou menos assim a teoria dessa variante. Joga D6, ele vai tomar em G4. Eu devolvo um peão, mas daí eu consigo colocar as minhas peças para jogar. Porque eu acredito que é isso. Cavalo G4, cavalo F6, cavalo F2, bispo H6, D4. Ele ainda não tá ameaçando nada. Posso jogar um torre G8. E eu acabo rocando grande nessa posição. Bom, agora cavalo F6. Assim, é uma posição que eu nunca joguei. Nem, acho que nem em Blitz nunca joguei essa posição, mas eu lembro de ter visto alguma partida ou outra nesse tipo de variante. O que é legal ver, assim, que às vezes tem muito aluno meu no Chessflix, na minha mentoria, que pergunta isso: Evandro, vale a pena ver partidas de aberturas que eu não jogo? Cara, vale muito a pena, viu? Ver partidas especialmente comentadas por grandes mestres, partidas de campeões mundiais. Você aprende muito xadrez fazendo isso, tá? Não... Se você fica olhando só as aberturas que você joga, você acaba ficando um pouco limitado, só aquele tipo de posição. Então é interessante sim, tá? Mas se a partida for analisada ali por um cara bom, que aí você aprende muito com os comentários. Bom, joguei aí torre G8, já tocando no cavalo de G4. Ele vai tomar em F6, dama F6. Esse bispo E2 não tem cara de ter sido um bom lance. Porque agora tô ameaçando torre por G2. E ele vai fazer o quê? Bispo F3, talvez? Bispo F3. Bispo F3. E agora... Bom, vamos desenvolver. Cavalo C6. E aí eu fico com ideias de cavalo E5, cavalo D4.
E contra cavalo C3 eu jogo bispo E6 para desenvolver, poder rocar grande, consertar aí a posição do meu rei. Tô um pouco melhor desenvolvido, já deixa a posição um pouco mais fácil de jogar. Eu tô olhando aqui, ó, o nome é Gambito Kieseritsky mesmo. É o Gambito do Cavalo do Rei. No último episódio aqui, eu até falei pra galera o que foi aqui que o pessoal tava falando nos comentários, é que por que que o pessoal nessa faixa aqui de hate gosta de jogar abertura ruim, né? E aí eu falei algumas aberturas que eu considero aberturas ruins. E qual que é o problema, gente? Não é que não dá pra jogar essas aberturas, só que no geral elas levam pra posições que são mais difíceis de você jogar, né? Então, quando você joga uma abertura mais clássica, no geral, é uma posição que já venceu o teste do tempo, assim, você pega uma Rui Lopes, uma italiana, então são posições muito boas, são posições onde no geral suas peças já ficam bem colocadas. Quando você joga, por exemplo, um Gambito do Rei, é uma abertura diferente. Só que percebe que as peças das brancas são mais difíceis de você tirar as peças, não é tão simples. Você bate o olho na posição e fala assim: ah, vou fazer tal lance e tá de boa. Não, não é bem assim. Você vê que o preto já é bem mais simples. Ah, vou tirar o cavalo, vou arrocar grande, tá vindo as peças. Por exemplo, se eu tivesse que jogar essa posição agora de brancas, pô, já ia dar um trabalho eu achar o próximo lance já. Um lance decente, assim, né? Então a questão das aberturas é essa. Quanto mais clássica, mais fácil vai ser para você jogar. Agora, você quer jogar uma escandinava, uma Pirk, essas defesas, pode jogar. Só que vai chegar um momento que você vai sentir que é mais difícil de jogar a posição. Conforme você vai subindo, quanto mais forte o jogador, mais ele consegue aproveitar as desvantagens desse tipo de abertura. Bom, joguei aí cavalo D4. Poderia até ter rocado grande, direto, mas cavalo D4 já incomoda ele também, que às vezes eu tomo em F3. Às vezes pode ter alguns táticos ali no meio do caminho. E, pô, tá difícil ele tirar as peças. Não consegue tirar o... Pode tirar o bispo pra D2, mas ele vai tirar a dama pra onde depois? Rocar grande. Eis a questão agora. Não dá pra tirar a dama, não dá pra rocar grande, não dá pra rocar pequeno, que cai H4. Muito ruim a posição das brancas. Jogo cavalo E2. Olha, aqui eu já posso tomar em F3, tomar em B2 se eu quiser, mas tem cara de que vai ter algo melhor. Toma em F3. Vamos tomar em F3. E agora eu vou jogar torre G2. Se ele tomar de cavalo, eu jogo torre por D2. Dama D2, bispo H6. E tá caindo um cavalo. Se ele tomar de bispo, eu jogo a torre por E2. Tá caindo o bispo. Esse aqui, torre toma, dama toma, bispo H6. Vai fazer o quê? Porque aí tá cravado agora. E se tirar o cavalo, eu tomo em D2 com cheque. Ele deixou passar o tático. Eu tava esperando que ele fosse tentar, depois de torre G2, dama C1. Pra então tentar tomar em F4. Mas eu jogo bispo F4, bispo H6 de qualquer jeito. E aí a posição dele tá complicada de jogar. Bom, essa aqui, abertura, tática, é aquilo que vai sempre decidir nas partidas, nessas faixas de rating por aqui. Então, se tá nessa faixa, cara, foca nessas duas coisas, abertura e tática, que isso te ajuda bastante a ir pros próximos níveis aí, subindo o seu rating aqui no chess.com. Bom, aqui azedou o molho pra ele, não dá pra tirar
Não dá pra rocar grande, não dá pra fazer mais nada. Tô tomando em F4. Tá vindo mais essa torre pro jogo. Ele tá pensando um pouco. E travou ali. É. Não tem muitas opções aqui pro parceiro. Então, voltando ali no Gambito do Rei, eu acredito que, depois vamos ver aqui na análise, mas eu acredito que agora a cavalo F6 ele tem que fazer a cavalo F2. Acredito que esse é o lance. É um lance assim, que se o cara não conhece, talvez não seja tão fácil, que o jogador de Gambito do Rei ele quer jogar pra atacar. E aí ele não tá muito afim de voltar as peças. Né? E cavalo F2 é aquele tipo de lance que volta a peça, só que ele continua protegendo essa casa e depois ele pode tentar avançar o centro. Avançar o centro, ir tirando as peças. Tem que jogar um pouco mais posicional. Então, isso aqui às vezes pode confundir um pouco o cara que joga Gambito do Rei, porque se você olhar o Gambito do Rei de hoje em dia, ele já é um Gambito do Rei mais posicional. Se de repente você olha o Magnus jogando um Gambito do Rei, você vai ver que ele joga bem tranquilinho ali o Gambito do Rei. Bom, ficou 76,8 para ele, 87,6 para mim. Gambito do Rei, D6, cavalo G4, cavalo F6. É, bispo E2 já interroga. É o quê? Cavalo F2 o lance. É isso, né? Não, cavalo F6. Segundo a máquina, cavalo F6. E D4 depois. É, eu lembro de alguma posição, um cavalo voltando para F2. Acredito que é uma opção também. Jogou bispo E2. Ah, que cavalo H5, segundo o computador é o lance. Ou cavalo E4. Eu joguei torre G8, que também dá uma vantagem boa. E aí veio o cavalo C6, bispo E6, cavalo D4. O comp ainda prefere um bispo H6, mas cavalo D4 tá logo ali na sequência. Ok grande. E aí tomamos em F3, a posição já tá perdida. É aquilo que eu falei, quando você joga uma abertura assim mais arriscada, às vezes pode acontecer de você sair perdido na abertura já. As aberturas mais clássicas, você consegue pelo menos rocar, tirar as peças, tudo mais tranquilo. E aí ele não gostou do meu torre G1, torre G2, quer dizer. É, aqui, torre G2, ele acha que interroga. É que eu vi esse golpinho e eu não resisti, eu tenho que ser sincero. Quando eu vi que ele não podia tomar com nenhuma peça, eu não resisti no torre G2. E o lance que ele tinha era difícil, era rei F1. Pô, mas depois de rei F1 eu tenho que voltar para G8. Continua com uma vantagem grande ainda, mas de repente ele tá jogando. Só que ele interrogou, aqui levou um golpe tático, cavalo F4, torre D2, bispo H6. E aí já era, já pode abandonar. Bom, chegamos aí a 1459, então, de rating. De repente, próximo episódio dá pra aproximar aí dos 1500. Né? Se de repente você tá aí por essa faixa, deixa aí nos comentários, me conta aí qual que é o rating que você tá hoje aí no chess.com. Se você tá gostando dos episódios, também já aproveita para deixar aquele like. E eu vi nos comentários galera que acompanha aqui o canal, mas ainda não é inscrito. Então, se de repente, se você não é inscrito, já se inscreve também para não perder nenhum dos vídeos aqui do canal, fechado? Bom, vamos então encerrando por aqui e a gente se vê no nosso próximo episódio da série.